Casa Espírita Consciência e Vida. Eu espero que vocês estejam muito bem, gozando de boa saúde, que estejam todos em paz e que permaneçam todos com muita paz. Gostaria inicialmente de dedicar este momento à Dona Dinorá. Dona Dinorá é uma das fundadoras da Casa Espírita Consciência e Vida. Que as vibrações positivas que emanam desta casa possa alcançá-la com a máxima potência e que particularmente ela consiga receber essas vibrações e se beneficiar dessas vibrações. É sempre uma honra e um privilégio ter a oportunidade de compartilhar conhecimento à luz da doutrina espírita. O tema que nos foi proposto para tratarmos neste momento foi mundos transitórios. Mundos transitórios está bem discutido no Livro dos Espíritos, do codificador Allan Kardec, particularmente no capítulo 6, nas questões 234, 235 e 236. Mundos transitórios é, por definição, aqueles mundos particularmente destinados aos espíritos errantes. Portanto, estes mundos não são habitados por seres encarnados. Então, esta é a primeira observação que deveremos guardar em relação aos mundos transitórios. Eles não se destinam a espíritos encarnados. Vale a pena nos reportarmos lá a questão 226 de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos nos revelam o que vem a ser espíritos errantes. E os espíritos errantes são nada mais, nada menos que todos aqueles que tenham que reencarnar. Então, os espíritos errantes são aqueles que se encontram no momento, no mundo espiritual ou no plano espiritual, aguardando uma oportunidade de descer à carne e seguir a sua trajetória evolutiva. Na questão 226 do Livro dos Espíritos, Kardec esclarece que no tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos se enquadram em diferentes ordens ou diferentes graus, pelos quais estes espíritos, que somos inclusive todos nós, precisamos passar sucessivamente à medida em que nos depuramos. Embora nos mundos habitados os espíritos eles apresentem semelhanças, entretanto, no que se refere ao mundo íntimo, cada um pertence a diferentes graus de elevação, é claro. Isso acontece, obviamente, porque cada um de nós temos uma diferente idade sideral. Então, é natural que até mesmo em um grupo familiar existam pessoas em momentos diferentes de evolução pessoal, é claro, porque cada um tem uma idade sideral específica e, portanto, está em um momento evolutivo específico. No que diz respeito ao estado, os espíritos podem ser classificados como encarnados, que quer dizer unidos ao corpo, como eu estou neste momento, como provavelmente você aí do outro lado também deve estar, você que está me ouvindo. Se você
consegue agora se manifestar, tocar em alguém do teu lado, falar com alguém que está do teu lado, e este alguém responde a esta manifestação, a esse toque, a esta fala, então é um sinal de que você está encarnado. Então os espíritos eles podem estar encarnados, né, em relação ao estado em que ele se encontra, ou na condição de errantes, que significa desligados do corpo material, esperando uma nova oportunidade, uma nova encarnação para evoluírem. Esta é uma outra classe, podemos dizer assim, um outro estado no qual se encontram os espíritos, encarnados na condição de errantes, ou ainda aqueles chamados espíritos puros, perfeitos, não tendo aí mais nenhuma necessidade de retornarem à carne, nenhuma necessidade da reencarnação, da encarnação, do retorno à matéria. Então, podemos, em relação ao estado no qual se encontra o espírito, classificá-los de 3 maneiras: os encarnados, os errantes e os espíritos puros. Em qualquer que seja o estado em que se encontra o espírito, ele estará sempre em condições de aprender e de evoluir. É claro que Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, nos oferece, onde quer que nós estejamos, todas as condições necessárias para que possamos progredir e progredir sempre. Por isso, não seria correto supor que os mundos transitórios sejam locais apenas de descanso. Apesar do que muitos podem pensar, esses mundos também possibilitam o progresso. Assim como nós que estamos na carne, os espíritos errantes também contam sempre com Jesus a convidá-los também para a devida reforma de sentimentos, assim como nos convida enquanto estamos na carne. Jesus está para todos, em qualquer estado que nós estejamos, se estamos na carne, se estamos na erraticidade e até em estado de espíritos puros, temos sim a possibilidade de contar com Ele, nós, humanidade terrena, contar com Ele sempre, até quando alcançarmos o estado de espíritos puro, com o apoio, com o cuidado, com a orientação, com o auxílio de sempre que Jesus nos oferece. Na questão 234 de O Livro dos Espíritos, encontramos uma importante informação para o entendimento da função e do motivo pelo qual os mundos transitórios existem. Os espíritos responderam dizendo que são, entre outros mundos, posições intermédias, graduadas, de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso. São lugares, nesse contexto, onde os espíritos errantes podem estar temporariamente. Lugares onde eles podem recuperar suas forças para uma nova jornada na carne. Nesses lugares, os espíritos podem também se preparar para as escaladas maiores, ou para novas jornadas maiores, mais desafiadoras, lugar onde podem permanecer sobre os segredos do amor e da caridade, preparando-se para as jornadas, mesmo aquelas jornadas mais desafiadoras. Estes lugares que abrigam espíritos na condição de errantes, para estudarem, se aperfeiçoarem, se prepararem para uma nova jornada,
Desses lugares, esses espíritos podem partir quando eles quiserem. Não estão aprisionados nestes lugares. Estão ali para que possam se refazer, a fim de poder se qualificarem para uma nova jornada na carne. Na questão ainda 234 de O Livro dos Espíritos, na questão 235 de O Livro dos Espíritos, em se tratando sobre o progresso dos espíritos nos mundos transitórios, Kardec, em pergunta aos espíritos, obteve respostas bem particulares. Nós encontramos aí as informações, ou os espíritos nos trazem a informação de que nesses mundos os espíritos se reúnem para instruírem e progredirem. Portanto, não podemos então imaginar que este lugar seria um lugar apenas para repouso. O Espírito Miramês, lá no livro Filosofia Espírita, diz: nada para, em todas as escaladas da vida, desde o vírus ao anjo, tudo é movimento, tudo evolui, tudo progride, tudo segue sua trajetória em direção à luz. A passagem pelos mundos transitórios é uma chance, é uma oportunidade para o espírito, é um sinal de que compreenderá logo as leis. E a demora neste mundo é curta, como nós já dissemos, trazendo consigo lições imortais, onde o amor estabiliza a própria vida e a caridade é capaz de assegurar a luz para todos os caminhos que, porventura, o espírito venha a trilhar. Podemos, então, definir os mundos transitórios como o lugar que serve de morada para espíritos não encarnados, em trânsito, portanto. O que caracteriza um mundo em transição, um mundo transitório, é o fato destes mundos não propiciar condições para que os espíritos possam se expressar materialmente em uma estrutura que seja orgânica, tal como nós conhecemos, tal como essa estrutura que está disponível para nós aqui no planeta terreno, onde nós nos manifestamos através da carne. Nos mundos transitórios isso não é possível, porque estes mundos não oferecem as condições orgânicas possíveis para a manifestação do espírito através da matéria. Nesse contexto ainda, na questão 236 de O Livro dos Espíritos, sobre a natureza dos mundos transitórios, os espíritos esclarecem que esses mundos são estéreis, porque os que os habitam não têm necessidade de nada, obviamente, já que são espíritos. Não teriam necessidade de coisas materiais. Que esta realidade é transitória, assim como a Terra um dia já foi. A Terra, em um determinado momento, especialmente na sua formação, serviu de mundo transitórios para espíritos errantes que puderam, naquele momento, estar aqui se preparando, estudando, aprendendo e adquirindo as condições necessárias para uma nova jornada na carne em um mundo qualquer que oferecesse as condições materiais necessárias à encarnação daqueles espíritos. Então a própria Terra, um dia, durante a sua formação, serviu de mundo transitório. Hoje, todos nós sabemos, e é por isso que aqui estamos encarnados, que é um mundo destinado à encarnação de espíritos. Por isso aqui nós estamos. Ainda na questão 236, Kardec esclarece: nada é inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida se expande por todo lugar, por toda parte. No universo, tudo está em movimento e em transformação constante, em progresso permanente. Assim,
são os mundos transitórios, do ponto de vista material, mundos em formação, mas também são lugares onde esses espíritos desencarnados, se reúnem para repousar e se instruírem para progredirem. Os espíritos que estão nessas estações têm a liberdade de deixá-las quando quiserem. Não estão aprisionados nesses lugares, não estão aprisionados nesses ambientes, tendo, portanto, a opção de partirem desses mundos quando assim desejarem. Os mundos transitórios, podemos então concluir que são lugares capazes de educar os espíritos, de dar um toque de transformação aos espíritos endurecidos. Podemos ainda dizer que são escolas divinas, pautadas sempre na dignidade do amor, conforme Jesus, inclusive, nos oferece sempre. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho de João, Jesus já havia lá nos orientado. Há muitas moradas na casa do Pai. Este é um dos princípios da doutrina espírita, dos princípios fundamentais da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados no universo. Sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, Kardec faz um importante esclarecimento. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento de cada um. Os espíritos encontram-se em infinitos meios, aspectos, sensações, percepções, conforme seus estágios evolutivos. Uns estão ligados às esferas onde vivem, enquanto outros elevam-se e percorrem o espaço. Independentemente da diversidade dos mundos, as palavras de Jesus sobre as múltiplas moradas podem referir-se ao estado venturoso ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme nos chama a atenção o codificador Allan Kardec. Não se turbe, portanto, o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa faz parte do conjunto das orientações de Jesus durante a última ceia. O inequívoco sentimento de Jesus, o inequívoco sentimento de esperança, especialmente de esperança, presente na exortação de Jesus, segundo o Evangelho de João, manifesta-se na forma de um apelo que solicita aos seus seguidores manterem-se à fé, na assistência de Deus e também nele, Jesus, que é o nosso modelo e o nosso guia. Então, a gente precisa refletir mais atentamente, especialmente, na verdade, atentamente a tudo aquilo que envolve a vida de Jesus enquanto aqui ele esteve conosco, nos orientando, nos mostrando o caminho. E particularmente nos momentos finais, onde ele chamou a atenção, alertou sobre situações importantes, sobre as quais deveríamos pensar e refletir, sobre as quais nós deveríamos cuidar com atenção, especialmente com bastante mais atenção. Então, ele faz um apelo importante sobre essa questão da fé, de não perder a fé, de acreditar em Deus sempre, de confiar e de apoiar-se nele, porque ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Como ele mesmo diz, ninguém vai ao Pai senão através dele. Então nós, seres humanos, temos uma oportunidade neste momento ímpar, como sempre tivemos. Hoje, com um pouco mais de consciência do que tínhamos no passado, eu diria que é um momento oportuno
de nós nos refazermos enquanto seres humanos e nos apegarmos de uma forma mais consistente com o Mestre da vida, nos apoiarmos nele, confiarmos, não nos desesperarmos com as atribulações, com os desafios e com as dificuldades que a vida nos oferece. É momento, sim, mais uma vez, como todos os momentos, de nos vincularmos a Deus, a Jesus e a acreditar. Exercitar a nossa fé, não perder a fé, manter a confiança de que tudo passa, por mais doloroso que seja, passará um dia. Haverá um momento que o sofrimento será apenas um passado distante, um flash em nossas consciências. Somos, nesse contexto, um mundo interior, um microcosmo individual, um universo à parte, podemos dizer assim. Local de transformação, renovação, fé e progresso espiritual na batalha íntima do bem contra o mal. Com um ritmo evolutivo próprio, obviamente, né? Condizente com o nosso grau de consciência e nosso grau de amor, portanto, e até de evolução. Então, pessoal, é o momento. É um convite que a Joana de Ângeles já nos faz há algum tempo através da sua literatura, que é vasta e que vale a pena, inclusive, nós examinarmos. Tá? É um momento de nós mergulharmos dentro de nós mesmos, de nos conhecermos, de nos revelarmos. É uma oportunidade dessa introspecção, da busca do si, da busca de si mesmo, né? Quem eu sou? Por que estou aqui? O que esse núcleo familiar representa para mim? O que eu posso fazer para que esse núcleo familiar se transforme em uma unidade de luz capaz, inclusive, de iluminar todo o entorno, de iluminar até todo o bairro onde a família está localizada. Então, esta batalha íntima é importante que a gente faça. É importante que a gente faça e que a gente procure favorecer nesta batalha os nossos melhores sentimentos, para que eles sempre consigam prevalecer diante das nossas inclinações defeituosas, diante do mal que ainda existe em nós. Nessa batalha íntima, o momento de ganhar a guerra é agora. Exatamente agora, quando o mundo está passando por um processo importante de transição planetária, né? De transição para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. Um mundo onde a humanidade que ali a humanidade que ali puder estar, encontrar as condições de serem mais felizes, né? Com menos dores, inclusive. Então, este é o momento que a humanidade dispõe de aprender sobre si mesmo e de exercitar o bem e de fazer com que o bem prevaleça diante de qualquer possibilidade do mal. Emmanuel, sobre as moradas mencionadas por Jesus, diz: são elas os mundos que formam o universo. As diversas zonas espirituais superiores ou inferiores, além das fronteiras físicas, onde a vida palpita com a mesma intensidade das metrópoles humanas. Então, além dos mundos físicos, da diversidade dos mundos físicos, existe também uma diversidade de zonas espirituais, onde cada um se encaixa e se encontra de acordo com as suas próprias vibrações e sintonias. E ele continua: além disso, os vários departamentos da mente, onde pensamentos, reações, dramas, tragédias e anseios coexistem. Somos nós, é assim que nós somos, enquanto seres individuais. Um microcosmo cheio de particularidades, cheio de departamentos, né? Onde a mente tem um papel importante nesse contexto,
onde ali estão registradas todas essas coisas, pensamentos, reações, dramas, tragédias, tudo isso ali coexistindo nesse microcosmo importante. Por isso a necessidade do autodescobrimento, por isso a necessidade dessa busca por si mesmo, de entender-se, de olhar para o lado e conseguir perceber qual é o teu papel nesse ambiente onde você se encontra, o que você está fazendo ali. Isso começa dentro da família. A família é o primeiro lugar onde devemos nos perceber. A família é o primeiro lugar onde devemos nos encontrar. Por que estamos naquele núcleo familiar? Qual é o meu papel aqui? De que forma eu posso contribuir para que este núcleo familiar cresça em humanidade, em amor? Para que esse núcleo familiar represente, de fato, um núcleo de luz. Este é o momento de vencer os nossos dramas, de eliminar as tragédias íntimas, de eliminar os pensamentos ruins, de afinar-se mais com a espiritualidade maior, de aproximar-se de Deus através de Jesus. Esse é o nosso papel nesse mundo que está no limiar da transição, em processo vigoroso, chegando, né, ao mundo de regeneração. O mundo que está saindo de uma condição inferior para um mundo de regeneração. E não devemos, obviamente, perder a oportunidade de contribuir efetivamente com esse processo de transformação incrível. E nós precisamos ainda lembrar que se estamos encarnados num momento como esse, tão singular para o planeta e para a humanidade que nele vive, é porque temos a condição e até o mérito de estar aqui nesse momento. Então, nós não podemos abrir mão da oportunidade que nos foi dada de ser um construtor deste processo. Olha os desafios que nos foi dado e devemos aceitar esses desafios com naturalidade, com gratidão especialmente a Deus pela oportunidade que nos foi dada. Veja o que está acontecendo com o mundo. O mundo está passando por um processo difícil. A humanidade vive uma pandemia grave que já dura mais de um ano. Todos nós submetidos a um processo crítico e que precisamos, portanto, fazer valer o bem que existe em nós numa situação dessa tão difícil e tão dramática. Que a gente possa contribuir com este processo, cada um de acordo com a sua capacidade, com o seu potencial, mas contribuir com este processo que a Terra está vivendo, no sentido de fazermos com que o processo de cura ele aconteça e ele venha no curto prazo, né, no menor prazo que seja. A gente precisa contribuir com isso, não contribuir com a doença, contribuir com a cura. Para tanto, a gente precisa abrir mão de algumas coisas em prol do saneamento da doença na Terra. A gente precisa respeitar as orientações das autoridades sanitárias e a gente precisa contribuir absorvendo as orientações e cumprindo com as orientações e propagando as orientações sanitárias para que o mais rápido possível a gente deixe de precisar estarmos nos comunicando, por exemplo, desta forma. Eu não consigo ver vocês, eu já disse isso antes em uma outra oportunidade, é desafiador. Eu particularmente não tenho muitas habilidades para lidar com isso. Me faz falta estar com as pessoas, olhar no olho das pessoas. É esse momento onde a gente conversa olhando no olho, tá? O outro ali de frente nos ouvindo, estimula, sabe? Motiva e até nos ajuda a encontrar pelas expressões, né? Pelas manifestações das pessoas, a encontrar a argumentação adequada, a melhor forma de comunicar, enfim, o jeito certo de interagir. Isso é fantástico, né? A gente não sabia quanta falta isso nos faz, né? A gente precisa valorizar muito este momento para que a gente possa retornar a este convívio
ao abraço fraterno, à conversa, né, mais próxima, que é o que nos caracteriza enquanto humanidade, né, poder viver e se relacionar uns com os outros, tá? Então que a gente seja capaz de vencer com sabedoria esse momento difícil pelo qual nós passamos, mas que a gente também não perca a fé, muito pelo contrário, que a gente se agarre a Deus, né, que a gente aprenda com Jesus, que a gente se vincule a Ele com toda a nossa força, para que a gente possa trilhar este caminho com naturalidade, com tranquilidade, confiança de que vai passar, né? Logo, logo, a humanidade estará em uma situação mais tranquila, especialmente após a vacinação de toda a humanidade. A questão é quanto tempo isso vai durar. Então, meus irmãos, a Terra está assim em acentuado processo de transformação para um mundo de regeneração. E se estamos aqui nesse momento, é para nos ajustarmos, né, conosco mesmo, uns com os outros também. Assim sendo, não é de forma alguma inteligente perder esta oportunidade divina. Não deveremos perder. É o momento, portanto, de nos ajustarmos. Os antigos inimigos se encontram neste momento para sanar suas desavenças, seja dentro aí da mesma família ou fora dela, até mesmo pelas obsessões. A obsessão é uma oportunidade de reajuste, pois quando alguém procura atendimento espiritual para a obsessão, é porque já existe condições de desfazer os laços de ódio. Se nós estamos em um núcleo familiar, mais uma vez voltando a esta pauta, se nós nos encontramos em um núcleo familiar, é porque aí já há as condições de se desfazer os possíveis laços de ódio que por acaso existam entre indivíduos que estão localizados numa mesma família. Ali é o momento, não é, de destruir o ódio e fazer prevalecer o amor. É o momento da conciliação. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade para sanar essas desavenças, né? Todas as desavenças que possam existir no seio da família, que a gente possa desatar esses nós e que a gente possa efetivamente se abraçar como irmãos que todos nós somos. Que a gente possa nos amarmos mesmo, efetivamente, exercitar o amor conforme Jesus nos orienta e nos solicita há tanto tempo. Então, amigos, não percamos essa oportunidade divina de refletirmos, inclusive, sobre tudo isso e colocar em prática o exercício do bem, a fim de desfazer as desavenças que possam existir nas relações familiares, nas relações sociais, em qualquer tipo de relação, nas relações de trabalho, enfim, tá? Nesse contexto, a recomendação é empenha-te nessa direção, de desvincular-se do ódio, das desavenças, dos antigos inimigos. Façamos as pazes com os antigos inimigos, mesmo se esses inimigos sejam espíritos desencarnados, né? Precisamos nos esforçar para desfazer, digamos assim, as obsessões. Isso só é possível através do exercício do amor, do perdão, das boas práticas de humanidade, sempre com fé e com Jesus no coração. É isso, com fé e com Jesus no coração, nós conseguimos tudo o que precisamos. Então, não basta, né, solicitar auxílio espiritual e tratar as obsessões se nós não fizermos a nossa parte. E a nossa parte é perdoar, nos desfazer do ódio e nos alinharmos com Jesus. Esta é a proposta. Este é o convite. Já que é impossível deter o processo de espiritualização da humanidade, conforme nos orienta lá Amélia Rodrigues, apegue-se com ele, apegue-se com Jesus, porque ele é o condutor
desse processo bendito. Ame com profundidade. Selecione os interesses que merecem a maior soma de atenção. Entregue-se à renovação íntima, para que possa suportar as incompreensões, mesmo aquelas dos círculos mais íntimos. Essa é a meta proposta por Amélia Rodrigues. Então, observe que as orientações mais relevantes, se é que podemos dizer assim, né? Porque tudo, na verdade, tem relevância, mas aquilo que pode ser mais útil para a gente nesse momento, né, e tem sido nesses últimos anos, é exatamente esta possibilidade de renovação íntima para que a gente possa superar as incompreensões, mesmo aquelas do nosso círculo familiar, principalmente essas do círculo familiar. Precisamos vencer essas incompreensões e precisamos aprender com elas e vencê-las, naturalmente. Se quando, portanto, irmãos, veja bem, isto é um material que eu li em algum lugar, não me lembro agora quando, mas sei que é de um autor desconhecido, né, que diz assim: se quando a nota musical fosse convocada pelo compositor, dissesse, uma nota não faz a música, nós não teríamos músicas. Se quando a palavra fosse convocada pelos escritores, dissesse, uma palavra não faz uma página, não teríamos livros. Se quando o construtor buscasse a pedra, ela dissesse, uma pedra não pode montar uma parede, uma pedra não pode fazer uma casa, não haveriam casas. Se quando a gota d'água caísse sobre a terra, dissesse, uma gota d'água não faz um rio, nós não teríamos lagos, mares, oceanos. Se o grão fosse capaz de dizer ao semeador, não é um grão que semeia um campo, não haveriam com certeza colheitas abundantes. Se o homem simplesmente considerar que o gesto de amor não pode salvar a humanidade, jamais haverá justiça, paz, dignidade e felicidade. As músicas necessitam sim de cada nota. O livro precisa de cada palavra. As construções precisam de cada pedra. Os oceanos de cada gota. A colheita de cada semente. E a humanidade precisa de cada um de nós. Cada um de nós é, sim, parte importante para a harmonização da família planetária, da família terrestre, né? Daqueles que habitam aqui o nosso globo e que, portanto, constituímos uma grande família. Doemos hoje, agora, a nossa nota de esperança, a nossa palavra de fé, a nossa gota de amor e a nossa semente de solidariedade. O mundo espera, as criaturas precisam e Deus conta, obviamente, conosco. Então, meus queridos irmãos, aprendamos as lições que nos são dadas cotidianamente através de diversos meios. É muito importante para a nossa elevação espiritual, é muito importante até para a nossa própria vida aqui na Terra nesse momento, que a gente desenvolva as nossas habilidades positivas, as nossas competências pautadas no bem e no amor. É muito importante que nós tenhamos a capacidade de dissipar a nuvem escura que detém a luz que existe em cada um de nós. É muito importante que a gente faça essa nuvem se dissipar no nosso entorno e que nós
sejamos capazes de mostrar, de fazer revelar-se a luz íntima que todos nós possuímos e que possamos nos tornar estrelas divinas encarnadas na Terra, brilhando para todo lado, a fim de contribuir com que este mundo, que também está em transição, se torne mais rápido possível um mundo, sim, mais feliz, um mundo melhor. Então, o tema que nos foi dado foi refletirmos um pouco sobre mundos transitórios. Este tema está muito bem trabalhado nas questões 234, 235 e 236, portanto são poucas questões. Não há dificuldades nenhuma em compreender o que significa mundos transitórios. São mundos destinados a espíritos errantes. São mundos que, resumindo, né, sobre o tema, são mundos que não oferecem condições orgânicas que possibilitem a manifestação dos espíritos na carne. Portanto, são mundos estéreis, mas são estações onde espíritos errantes podem ali renovar as suas forças, não é? Aprenderem e até se programarem para uma nova jornada na carne, a fim de que possam crescer e evoluir, a fim de que possam se lançarem em jornadas mais desafiadoras e, através desses lugares, desses espaços, eles possam sim adquirir os atributos, né, e se renovarem ao ponto de os qualificarem para uma jornada feliz numa nova encarnação. Nós, que aqui estamos encarnados na Terra, temos a responsabilidade nesse momento, como trabalhadores que somos, construtores que somos do bem, queira ou não, esse é o nosso papel, que a gente se torne efetivamente um construtor do bem. Cabe-nos, portanto, o papel de contribuir com o planeta neste momento, dando o melhor de nós para tudo aquilo que surge como desafio para cada um, seja no núcleo familiar, seja no trabalho, seja nas relações sociais, que a gente seja o melhor que a gente possa ser, a fim até de dar o exemplo. Não é que a gente seja um elemento harmonizador do ambiente onde nós estamos, não um elemento que dificulta as relações, que complica as relações, que cria tensões, que desarmoniza, enfim, não é? Todos nós temos nossos defeitos, é claro, todos nós já erramos muito durante a vida, mas é muito importante que a gente tenha a capacidade de admitir que erramos, mas que a gente, sobretudo, tenha a humildade de entender que podemos não errar mais, de que podemos ser mais humanos com o nosso irmão, com o nosso filho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos parentes, com os nossos amigos, que a gente possa, enquanto encarnados aqui estamos, ser alguém que ajuda, não é? Alguém que contribui, alguém que soma, não alguém que diminui, alguém que soma. Isso é muito importante, que a gente se torne alguém que soma, de alguma forma, mesmo que seja com um sorriso do bem, com uma vibração positiva, com uma prece que a gente pode, de repente, direcionar para alguém, com uma prece que a gente possa direcionar para toda a humanidade, com um auxílio material que, de repente, a gente possa dar, com um conselho amigo que a gente possa oferecer e com uma vibração sempre positiva em torno de nós, e que essa vibração ela seja diária e que a nossa presença, onde quer que nós estejamos, o simples fato de ali estarmos, signifique para outros bem, signifique boas vibrações, signifique boas energias. É isso que Jesus espera de nós, que nos tornemos luz, mas que nos tornemos luz agora. Não é amanhã, não é depois, simplesmente agora. Façamos, portanto, um exercício, esse é um convite, este é um exercício que todos nós que temos algum tipo de consciência estamos buscando, é um exercício que eu particularmente estou buscando. Esse é o momento da gente realmente buscar dentro de nós o que de melhor temos
para oferecer aos outros. Então, queria desejar a todos vocês paz, luz. Que Dona Dinorá, minha tia, receba da Casa Espírita, Consciência e Vida, as mais positivas vibrações e que essas vibrações a alcance realmente com a máxima potência, que ela sinta e que ela se beneficie dessa energia. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós. Saúde e paz para todos. Muito obrigado.